Vocês estão Ok, vendo pessoal. nos slides? Ok, então vamos começar a aula 4 do curso de Modelo Padrão de Cosmologia, ministrado pelo professor Bruno Moraes. Novamente, agradecer pela aula, Bruno, agradecer a presença de todos. E hoje o Bruno vai falar sobre o modelo do Big Bang, a parte 2, né? Vai complementar lá com, se eu não me engano, você vai falar sobre a CMB, né? E a formação de estruturas, tá? Então é isso, vai lá, Bruno, tá contigo. Legal. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado pela atenção, pela paciência. A aula de hoje, acho que eu queria começar, na verdade, com me desculpando um pouquinho. Vocês vão reparar que certas sessões da apresentação ainda estão um pouco com alguns defeitinhos, no sentido de que ainda tem um screenshot de texto, de notas de aula lá do algoritmo que eu recomendei, né, do professor Tong. Então tem uma outra passagem assim que eu infelizmente não consegui terminar a tempo. Eu acho que está bonitinho e compreensível, né? Então eu optei por deixar para a gente poder seguir o fluxo das ideias legal, mas não está tão polido quanto eu gostaria. Esse é o tipo de coisa que você acha que as pessoas não vão reparar, você não fala, né? Para não dar bandeira, mas como está muito claro, eu prefiro falar agora no início e pedir desculpas que eu não consegui terminar essa preparação do jeito que eu gostaria. Tá? Aí um segundo comentário é o seguinte, a aula de hoje eu acho que ela talvez vai ser a mais técnica, né? Mais até do que a de ontem. Tá? Então eu não sei exatamente o quão longe a gente vai conseguir chegar, eu vou tentar enfatizar muito as ideias, né? Infelizmente, é uma tecnicalidade que é um pouco necessária para a gente entender algumas ideias-chave do crescimento dos futuros no universo, né? Então, eu vou abrir mais contas do que nas outras aulas, mas eu vou tentar ir bem devagar nessas contas e enfatizar por que eu estou abrindo as contas e o que é importante de reparar nelas e não necessariamente nos aspectos técnicos das contas, tá? Então, eu vou estar sempre enfatizando isso, e é só para vocês não fiquem muito preocupados necessariamente se cada passo vocês não ficar claro, eu não vou ficar necessariamente descrevendo cada igualdade, né? Mais para deixar como referência nos slides, o que eu vou tentar, sim, é enfatizar em cada passagem por que eu abri aquilo ali, né? Por que aquilo ali o que é importante reparar naquelas equações, tá? Tudo bem. Então, vamos terminar o que a gente não fechou na aula de ontem, né? A gente estava falando do universo térmico, né? Do universo primordial, e que é o que a gente costuma chamar de modelo do Big Bang, né? E esse modelo ele é super importante, teve muito sucesso por duas razões, né? A primeira é que ele conseguiu explicar a abundância dos elementos leves do universo, né? E a gente falou disso ontem, terminamos a aula falando com aquela tabela periódica, né? Quando eu simplifico primordial, aquela tabela periódica de quais elementos vêm da onde, né? Essa conclusão de que você precisa de um universo muito quente que forma o hidrogênio e o hélio todo que a gente vê muito rápido, né? E aí depois os elementos mais pesados você consegue ir formando nas estrelas, né? E conforme o universo vai evoluindo mais, as galáxias, as estrelas vão se formando. Mas você precisa ter uma época super quente para formar os elementos leves. Né? Aí, quando o processo de decaimento dos nêutrons termina e você não tem mais nêutron nenhum para formar os elementos mais complexos, e isso termina na faixa de alguns poucos minutos, né? Fica sem acontecer muita coisa, digamos assim, né? As perturbações estão crescendo, tem coisas que vão acontecendo ali na formação das estruturas, né? Mas em termos térmicos não tem tanta coisa que está acontecendo, porque a escala de energia ali era a escala de ligação, a energia de ligação do deutério, que é da faixa de 2,2 MeV, e a próxima energia pertinente é a energia de ionização do hidrogênio, que é 13,6 eV. Eu falei esses dois números na aula passada. E quando a gente vai chegando na recombinação, que é mais ou menos na faixa de 300 a 400 mil anos na idade do universo, ele esfria o suficiente para que a energia dos fótons do banho térmico seja comparável à energia de ionização do hidrogênio. E quando ela passa abaixo disso, esses fótons não conseguem mais ionizar os átomos. Tá?
Então, antes de você, logo antes de você chegar nisso, você tem isso aqui na figura esquerda, né? Você tem os prótons, elétrons, os fótons, né? Os núcleos leves. Você tem, sobretudo, hidrogênio. 75% são prótons livres, mas você tem aquela porcentagem residual de 25% de hélio e um pouquinho de outras coisas. E os fótons ali passeando, ionizando. Os átomos formam bafo, mas são quase imediatamente ionizados, aquela coisa toda em equilíbrio térmico, forma um plasma. Tá? É um plasma carregado. E aí, quando a temperatura baixa o suficiente, os fótons não conseguem mais ionizar e eles desacoplam, né? E passam a se propagar livremente. E são esses os fótons que a gente vê hoje da radiação cósmica de fundo. Tá? Então, o objetivo dessa primeira parte da aula é a gente completar esse estudo dessa era do universo, né? Então, falar um pouco de recombinação, que é a definição de recombinação, é essa época em que a matéria bariônica ela passa de um estado ionizado a um estado neutro. E a gente vai aproximar aí que toda a matéria bariônica consiste em hidrogênio, tá? Isso dá para a gente uma ideia qualitativa do que está acontecendo. Tem esse primeiro tratamento, que é o típico de um curso de ciclo profissional de cosmologia, você ignora isso e um outro efeito que eu vou mencionar. Então, é um tratamento um pouco aproximado, mas ele dá muito bem a ideia do qualitativa e quantitativa com certos erros do que ocorre. Então, ele é suficiente para a gente entender a física da coisa, né? Para você ter um tratamento bem mais refinado, você precisa entrar em equações de Boltzmann e termos de colisão, e aí você começa a ter que entrar nos diferentes níveis do átomo de hidrogênio, não só o nível fundamental, você começa a ter umas complicações a mais aí que aqui só obscureceriam a ideia física da coisa, né? Então, como que importa aqui quando os átomos de hidrogênio conseguem se formar, né? Os elétrons conseguem se acoplar, a quantidade de matemática que a gente vai querer analisar é a fração de ionização, esse número X aí. Né? Então, essa fração de ionização ela é qual é a densidade de prótons livres comparada à densidade total de matéria. Tá? E aí, quando o universo está ionizado nisso, começa no 1, e quando você chega no fim da recombinação, isso vai tender a 0. Tá? E, contrariamente à nucleossíntese, à época da nucleossíntese primordial, onde você tem várias reações ali ocorrendo, e um pouco antes, né, quando você ainda tem interação fraca ali também, no decaimento dos nêutrons e tudo mais, aqui você tem uma reação principal, que é essa reação aqui em vermelho, que é o espalhamento Thomson dos fótons por elétrons. Né? Então, numa direção, você tem um fóton bate no átomo de hidrogênio e quebra e separa em próton e elétron, e na outra direção, os elétrons são capturados pelos prótons, formam um átomo de hidrogênio e cospem um fóton. Né? Então, são esses os dois sentidos dessa reação. Tá? E essa reação ela é energeticamente favorável se a energia do fóton ela é maior ou igual à energia de ionização do hidrogênio, que é esse 13,6 eV. Tá? Antes da recombinação, esses dois sentidos são igualmente prováveis e as espécies estão em equilíbrio. Tá? Foi o que eu acabei de falar. Nessa fase, os fótons interagem com essa reação. E, como a gente já viu na aula passada, o que isso implica é que as distribuições de densidade, né, os números de densidade de cada uma dessas espécies, né, então, do hidrogênio, elétrons e prótons, seguem cada uma delas individualmente, cada uma dessas populações, a distribuição de Maxwell é Boltzmann. Se supõe que elas estão em equilíbrio térmico, né, equilíbrio cinético e equilíbrio químico. Tá? E, então, a razão dessas densidades vai dar aquela exponencial ali. Tá? Cada termo tem a massa, né, e essa temperatura tem a exponencial, a multiplicidade, e aí você faz substituir os valores de cada um. Tá? Então, de novo, é a mesma lógica. Uma vez que você tenha deduzido as equações de física e estatística de equilíbrio, isso é bem simples. Tá? Pega Maxwell-Boltzmann para cada população que você tem na sua reação e joga ali tudo junto. Tá? E aí, trabalha os termos. Certo? Você consegue sim. Opa, perdão, diga.
Não, na verdade, até para ajudar, acho que o entendimento dos alunos, e também é uma coisa que eu sempre tive dúvida ao longo da minha formação, uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, a questão da semântica do nome recombinação, porque a recombinação, ela induz que já houve uma combinação anterior, você está recombinando já um segundo momento de combinação. Então, só que nunca se fala qual é o momento, digamos assim, da combinação, entre aspas, né? Qual seria a primeira combinação? Isso nunca é dito, né? Eu Então, esqueci. assim, você poderia falar um pouquinho sobre isso, assim, Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, não tem, entendeu? Esse é o momento da combinação. Eu esqueci a razão exata. O Tong, que eu me lembre, ou a Bárbara Heiden, aquelas duas referências que eu botei lá na Classroom, um deles, na sessão de recombinação deles, eles mencionam isso. Essa física, ela foi calculada pela primeira vez não no contexto do universo primordial, né? Ela foi calculada pela primeira vez num contexto de física, não sei se foi de estrelas ou se é física de reações aqui na Terra, né? Enfim, então esse nome ele meio que foi herdado, mas no universo primordial ele não faz sentido. De pois fato, é, realmente não existe uma combinação antes. Essa é a combinação. pois é. Porque, assim, você pode ter várias interpretações. Você pode ter a combinação, por exemplo, a nucleossíntese. Você pode pensar, não, a nucleossíntese é a combinação, porque você está formando ali os primeiros núcleos, está juntando algo. Então, é uma combinação. Mas não é, porque não é referido a Não. Esse termo a nucleossíntese. Não é, porque a nucleossíntese é a nucleossíntese, não é a combinação. Exatamente. Né? Exatamente. Esse termo Porque senão ele é. você poderia até pensar na recombinação, ao invés de chamar de recombinação como você teve a nucleossíntese, você poderia chamar de átomossíntese, sei lá. Exatamente. Entendeu? Mas não poderia. é recombinação. Mas, enfim, mas é importante deixar claro que tem esse problema de semântica, mas que não. Espero que as pessoas não se confundam. Mas desculpa aí, Bruno, mas essa chama atenção esse ponto aí. Não, tranquilo, bom ponto. Obrigado por avisar. Realmente, é o tipo de coisa que quando a gente está acostumado, né? É um jargão que a gente já vai usando e a gente já absorveu essa coisa na cabeça, né, e nem pensa mais, mas você tem razão, é importante frisar. Obrigado por apontar. Mas então é isso, a física importante aqui, né, é a gente entender como é que essas espécies estão em equilíbrio, né, e aí como é que vai evoluir conforme a temperatura vai baixando a distribuição relativa, a fração de ionização, né. Relembrando, só para relembrar a termodinâmica da aula passada, que na verdade a física do universo primordial é uma física fora do equilíbrio, né. Se tivesse em equilíbrio, nada aconteceria. Mas é que nem física 2. Você a evolução você interpreta ela como quase equilíbrio, né? Então você pressupõe que ela é lenta o suficiente, a evolução da temperatura comparada às taxas de reação, que você pode modelar a sua evolução fora do equilíbrio como uma passagem por sistemas em equilíbrio, né, adjacentes. Então você vai passando de equilíbrio em equilíbrio. Se tivesse num equilíbrio só, você teria uma fração relativa, uma densidade relativa, né, de hidrogênio, prótons e elétrons, e ela estaria ali congelada, né, naquela temperatura. Como a temperatura vai baixando, você vai passando de posição de equilíbrio em equilíbrio, e isso vai evoluindo. E aí o que a gente está tentando entender é como isso evolui, né? É a mesma coisa do decaimento dos nêutrons lá na época da nucleossíntese, né? Com a densidade de nêutrons comparada com a densidade de próton. No início, quando ele está em equilíbrio, é exatamente isso. Essa é uma evolução por etapas de equilíbrio, né? Sucessivas, mas em cada uma delas a proporção muda. Né? Então, aqui no caso, a gente simplifica essa equação, levando em conta aqui alguns detalhes. O mais importante é esse segundo aí, que dá aqui essa diferença das massas ali, a energia de ligação do hidrogênio. Né? E o termo na frente ali você supõe que a massa do átomo e a massa do próton, né, do átomo ionizado e não ionizado, é essencialmente a mesma. E aí você simplifica e você chega nessa equação, que é a equação de Sarra, chama que é a equação mais importante aí desse fenômeno. Ela, inclusive, também ela apareceu numa forma semelhante no caso do deutério, né? Tá? Só que aqui você vê que o fator da exponencial ali, ele contrariamente ao do nêutron, apareceu no nêutron, apareceu no deutério,
esse fator aí você vê que ele é positivo, né? Então, a densidade relativa dos átomos de hidrogênio não ionizados, né? Dos átomos de hidrogênio, ela cresce, certo? E aí, a partir dessa equação, que a gente reescreve a fração de ionização que a gente definiu ali no slide anterior, para escrever essa fração em termos dessas quantidades físicas, tá? Em termos da temperatura, em termos da energia de ligação do hidrogênio, tá? Em termos da massa do elétron, etc, etc. Tá? E a gente faz esse desenvolvimento. Tá? Na verdade, na hora que a gente tem que escrever, a gente chega nessa equação do meio, né, que não tem o termo ali solto, né? Você tem 1 menos x sobre x ainda, né? E você pega a densidade dos prótons, que é algo que você não consegue observar, e você traduz a mesma coisa que eu fiz na aula passada, você introduz essa razão baryon-fóton, e que é uma das coisas que a gente consegue medir bem no universo, e que parametriza a física, né, a física importante dessa época. Né? E é um fato fundamental que a densidade de fótons é muitíssimo maior do que a densidade de baryons. Tá? Isso é uma condição inicial do universo. Era assim. Tá? Mas isso tem consequências super importantes. Esse número da ordem de 10 a menos 10. Então, isso tem consequências super importantes para a temperatura em que as coisas vão ocorrer. Tá? Então, a fração de ionização ela vai depender desse número também, né? É uma das quantidades físicas fundamentais, junto com a temperatura e a energia de ligação do hidrogênio, que vai determinar as escalas físicas do processo. A gente aqui faz só uma substituição, é um desenvolvimento, isso aqui importa menos, fica aí como referência, tá? E a gente consegue resolver a equação para a fração de ionização. Tá? E ela sai ali, é um bhaskarazinho, sai esse termo em função desse S. O S ali é onde tem as constantes físicas ali escondidas. Tá? E vocês podem ver aqui o que importa, então, é que você tem a fração de ionização nessa figura, você tem a fração de ionização no eixo Y, e você tem o redshift no eixo X. Tá? E aí, o fato de você ter o redshift, acho que é a primeira figura que eu mostro em que a gente vê o redshift no eixo X. Tá? Isso é uma coisa muito comum em cosmologia, até meio surpreendente, eu acho que eu só esteja chegando usando isso pela primeira vez na aula 4. Você pode parametrizar a evolução do universo como um tempo, pelo tempo coordenado. Tá? Mas você pode parametrizar também pelo tempo próprio de um observador em repouso, com a CMB. Você pode parametrizar também pelo próprio fator de escala. Você pode parametrizar pela temperatura e você pode parametrizar pelo redshift. E as equações que relacionam essas quantidades, elas são todas 1 para 1, elas são todas simples, entendeu? Você vai relacionar o 1 mais Z, né, com 1 sobre A. Você vai relacionar a temperatura também com 1 sobre A. Então, energia, redshift, fator de escala, tempo coordenado, tudo isso está relacionado entre si. Tá? Como o redshift é o que a gente mede com mais facilidade, por conta das posições das linhas espectrais, né? É muito comum a gente falar bastante de redshift como medida temporal, né, no universo. Tá? Então, isso aqui é o resultado físico principal dessa parte, dessa análise. Você vê que a fração de ionização ela começa muito grande e muito rapidamente ela cai a zero, tá nessa faixa aí de algumas centenas de redshifts. Tá? Isso vai dar aí algumas centenas de milhares, acho que uma centena de milhares de anos, algumas dezenas de milhares de anos. Tá? Parece longo, mas num universo de 14 bilhões de anos é curto. Tá? Mas é bem mais longo do que a nucleossíntese primordial, que durou só alguns minutos. Né? E aí o que acontece é que você tem essa transição aí de ionização totalmente ionizado para zero ionizado, tá? Que termina ali por volta de redshift 1100. E aí você pode definir qual é a temperatura em que você está na metade dessa transição, e essa temperatura, em termos de unidade de energia, ela é 0,3 eV, né?
E é interessante esse número porque ele é quase que 2 ordens de grandeza menor do que a energia de ionização do hidrogênio, né? E pô, o que está acontecendo, né? Por que demora? Por que a temperatura tem que cair tão mais baixo para você conseguir formar os átomos, né? Não era para eles estarem sendo formados quando a temperatura passa abaixo de 13,6? Por que a temperatura tem que chegar até 0,3 eV para você conseguir começar a ter uma fração significativa que acoplou, né? Que não está mais ionizada? Alguém tem alguma intuição de por que isso acontece? Eu não sei se alguém vai responder se alguém está respondendo no chat, porque eu não estou vendo aqui na minha tela, né? Mas só para dar um tempo para vocês pensarem, o ponto-chave aqui é que, como eu falei, aquela razão fóton, bárion, ela é tem muito mais fóton do que bárion. Muito mais fóton do que bárion. E os fótons, eles não têm todos cravado a temperatura média, né? Uma temperatura ali do banho térmico em equilíbrio, né? Isso é uma distribuição estatística. E aí, nessa distribuição estatística, os fótons eles vão ter uma distribuição de energias, né? Então, tem tão mais fóton do que bárion, que você só precisa que a cauda mais quente dessa distribuição, na verdade, uma distribuição de Planck, né? Só precisa que a cauda mais quente dessa distribuição tenha energia para ionizar a matéria, né? Então, a temperatura vai caindo, a distribuição de energias vai caindo. E aí, mesmo quando a maioria dos fótons tem temperaturas baixas, tem um rabinho ali de fótons muito energéticos que ainda tem temperaturas muito altas e esses são capazes de ionizar a matéria toda, né? Ou quase toda. Então, você não precisa só que a média, né, que esse valor de energia médio da distribuição passe abaixo da energia de ionização do hidrogênio. Você precisa que ele esteja suficientemente abaixo para que mesmo a cauda mais energética da sua distribuição estatística não esteja mais fria do que essa energia de ionização. Tá? Então, tem aí um aspecto físico importante dessa fração, dessa razão bárion-fóton, né, ser tão enviesada para o número de fótons, ter tão mais fótons do que bárions, né, do que matéria. Tá? Então, você pode calcular a taxa de espalhamento desses fótons, tá? A taxa de reação que vai estar relacionada à fração de ionização. Tá? Vamos passar um pouco rápido aqui, sem tantos detalhes. E pela equação de Friedmann, você conhece a função de Hubble. E aí os fótons eles vão desacoplar quando essa taxa da reação ela passar abaixo da taxa da expansão. Então, você vai começar a expandir rápido o suficiente que os fótons não conseguem mais encontrar átomos suficientes, né? A taxa vai baixando, e ela pode baixar tanto porque diluiu, quanto porque energeticamente a reação ficou desfavorável, né? Isso te dá um redshift médio, mais ou menos, de quando que os fótons começam a voar livremente. Tá? Isso aqui esse número é impreciso por causa de algumas aproximações. Tá? Aqui está uma discussão muito rápida da diferença entre a equação de Sarra, que foi a que a gente acabou de mostrar, né, em outras escalas. Aqui numa escala que tem logaritmo à base 10 no eixo x e no eixo y, né? Mas é a mesma curva. Tá? E você vê que tem uns efeitos diferentes aí por várias razões. Uma delas é que você tem que incluir o hélio, a outra é que você tem que incluir o fato que o hidrogênio não tem só um nível eletrônico, tem mais de um, então na hora que um elétron é absorvido, ele não necessariamente cai direto para o nível fundamental. Tem uma física mais aí complexa a incluir. Tá? A gente pode passar um pouco mais rápido, deixei aqui os slides como referência, mas os detalhes importam menos. Acho que o que importa mais é
essa figura aqui, tá? Então, ela está mostrando de novo, a mesma fração de ionização, tá? da outra figura. Na verdade, aqui está mostrando a de elétrons, tá? Não a razão de hidrogênio ionizado. Tá mostrando a razão de elétrons livres, mas que é semelhante, né? Então, se os átomos estão ionizados, é porque os elétrons estão livres, tá? E a gente está olhando na direção contrária, tá? Então, vamos olhar essa figura com calma. A gente está começando ali do redshift alto, que são... Em cima tem as idades. Então, são as idades pequenas do universo, né? 18 mil anos, 130 mil anos, 350 mil, etc, etc, né? Então, você vem ali e o plasma está ionizado, não está acontecendo muita coisa, e aí você chega nesse período de recombinação, de combinação, digamos, e a fração de elétrons livres cai brutalmente. E é mais ou menos a conta que a gente fez, mas com aquela correção ali, né? Certo? Até que você chega aqui, no espaço de algumas centenas de milhares de anos, você não tem mais elétron livre, tá? Você pode superpor nessa figura, você pode calcular, tá? E é o que está aqui em parte nesse outro slide, você pode calcular qual é a última vez que um fóton é espalhado, tá? E é o que a gente chama de função de visibilidade. Perdão, tá? Essa função de visibilidade, que é essa linha tracejada, ela é a probabilidade por unidade de comprimento de que um fóton será espalhado pela última vez num instante t. Então, vamos destrinchar com calma o que é isso. Tá? Isso é o seguinte. Você está ali no plasma quente, né? Elétrons, prótons, fótons, um pouquinho de hélio e tudo mais. E os fótons estão espalhando, né? Nos elétrons. Vai para cá, vai para lá, ioniza, é absorvido, tá? E esses fótons não vão chegar muito longe, né? O caminho médio deles, o livre caminho médio deles é muito curto. Então, o universo é opaco. Você não vê nada, é um plasma opaco, né? Como se fosse uma névoa. Tá? Imagina uma névoa, assim, quando você sobe a serra, né? Você não vê longe. Mas o que acontece é que, como a quantidade de elétrons livres vai diminuindo, vai chegar uma hora que o fóton não espalha mais de ninguém. Ele vai embora, né? E são esses fótons que a gente vê hoje. Tá? São esses fótons que a gente vê hoje. Então, a gente está aqui olhando para o céu, a gente está vendo os fótons, né, da CMB muito pouco energéticos, uma temperatura muito baixa chegando para a gente, né? Estão na faixa do micro-ondas. E a gente quer saber, dado um fóton que bateu no meu olho hoje, de quando ele veio, né? Quando é que foi a última vez que ele espalhou e se perdeu pelo caminho, né? Os colegas dele, né? Probabilisticamente falando. Qual a probabilidade de que ele tenha vindo de uma dada época, né? Eles não vêm todos. A primeira aproximação é dizer que eles vêm todos de um instante, cravado, tal, né? Você está ali com a matéria toda ionizada, aquela coisa, o plasma, e aí do nada desligou tudo e os fótons saíram voando. E não é assim, né? O negócio vai desligando e os fótons vão escapando, né? O que essa curva dá aqui é a probabilidade de quando o fóton que chegou hoje na gente veio. Tá? Então, você vê que tem um pico forte. Isso aqui está normalizado para 1, né? Na verdade, a integral não está normalizada para 1, é o pico que está colocado em 1. Tá? Mas isso é uma distribuição de probabilidade. Você vê que você tem esse pico aqui nesse número, 1090, mais ou menos. Né? Só que a gente hoje recebe fótons que vieram de antes. E recebe fótons também que vieram de depois, tipo redshift 700, ou seja, 790 mil, quase o dobro da idade do pico ali da recombinação. Então, mesmo quando a recombinação ainda já praticamente terminou, você ainda tem uma rabeirinha ali de fóton que só escapou mais tarde, né? Que ainda estava ali terminando de ionizar algumas coisas, tentando ali desesperadamente continuar acoplado no plasma, né? Então, essa intuição física que a gente... o objetivo desse slide é discutir essa questão física, que a luz que a gente vê da CMB não é a luz de um último instante. É a luz de uma época, né? Com mais probabilidade que seja de um instante mais ou menos marcado, mas que tem uma distribuição. Tá? Isso é porque a gente costuma ver esses números, essa tabelinha que dá mais ou menos o número do pico, né? E a temperatura do pico.
essa parte, essa última linha, less scattering, né? Mas, na verdade, é uma camada, né? Não é uma superfície, a gente chama de superfície de último espalhamento, mas não é uma casca, é uma superfície, né, no céu. Tem essa grossura. Tá? E é isso da radiação cósmica de fundo que a gente vê. Tá? Após o último espalhamento, esses fótons se propagam livremente. E eles estavam em equilíbrio térmico, num universo aproximadamente homogeneisotrópico. E aí, embora eles não estejam mais em equilíbrio térmico quando eles se propagam livremente, eles mantêm uma distribuição de corpo negro. Porque a temperatura cai com 1 sobre A, então você, na hora que você trabalha ali com a distribuição de Planck, eu não escrevi ela aqui, tá? Mas a distribuição de corpo negro se conserva. Isso é um exercíciozinho padrão do curso de cosmologia. Tá? Você mostrar que, mesmo os fótons estando desacoplados, a distribuição de corpo negro no universo em expansão, a temperatura cai com A energia do fóton evolui também, e aí tudo junto, alguns termos se cancelam e a distribuição se mantém uma distribuição de corpo negro. E é por isso que a gente mede hoje uma distribuição de corpo negro. E essas medidas experimentais, essas aqui são medidas do satélite COBE na década de 90, ganhou Nobel por causa disso. Na verdade, por causa disso e por causa da primeira medida das anisotropias também, eu acho, se não me engano. E você vê que a medida é extremamente isotrópica no céu, né? A gente já falou disso, com essa temperatura de 2,7, 2 alguma coisa Kelvin. E se você medir o espectro, né, isso aqui é um mapa em uma faixa de frequência, tá? 53 GHz. Se você medir o espectro, né, nas diferentes frequências, que é o que está na figura da direita, e você comparar com o espectro esperado, teórico, de uma radiação de corpo negro perfeita, você vê que assim, o ajuste é perfeito. É perfeito. Ele é tão perfeito que essa figura, para não ficar parecendo que a figura, né, é de mentirinha, eles inflaram as barras de erro aí de 400 sigma. Então, se a barra de erro é gaussiana, essa gaussiana ela tem uma largura 400 sigma, maior do que a largura verdadeira da medida. Então, assim, é o corpo negro de longe mais preciso conhecido no universo. Isso é um sucesso espetacular do modelo do Big Bang. Né? A radiação cósmica de fundo ela é um corpo negro perfeito, praticamente perfeito, que prova que o universo primordial era um lugar quente, com espécies em equilíbrio térmico a altíssima precisão. Então, são esses dois grandes sucessos do modelo do Big Bang. Um deles é explicar a abundância de elementos primordiais no universo, a abundância de elementos leves, e o outro prever, né? Foi prever antes deles serem observados. Explicar. Né? E, no caso da CMB, prever que o universo seria permeado por essa radiação cósmica, que é uma relíquia do estado térmico do universo primordial. Né? Então, na verdade, isso que até que confirma melhor, né? Porque isso foi previsto antes de ser observado e não era esperado, né? Não era intuitivo. Então, é a melhor coisa que pode acontecer uma teoria física, né? Você prevê alguma coisa e aí você vai lá na natureza e, puf, caraca, deu exatamente o que eu tinha previsto. Então é isso. Isso fecha a parte de universo térmico, modelo de Big Bang. Vocês têm perguntas, dúvidas, coisas para discutir? E amanhã eu vou falar da radiação cósmica de fundo, das anisotropias, né? Porque grande parte da importância da radiação cósmica de fundo é o que as imperfeições nela, né, as anisotropias, permitem dizer sobre o universo. Mas antes de falar das anisotropias, eu vou falar do crescimento de estrutura em grande escala. Né? E aí a gente volta para a CMD na aula de amanhã. Bom, então vamos seguir.
Agora a gente finalmente, com quase meia aula passada, né, a gente finalmente entra no tema da aula de hoje, que é a formação de estruturas, a estrutura em grande escala. Tá? E a motivação é que, obviamente, no nosso universo não é homogêneo isotrópico, né? Coisas tendem a se aglomerar, né? Planetas, estrelas, galáxias, a gente vê. Só que o universo primordial era muito homogêneo. Né? As anisotropias da CMB, que já nem é tão primordial assim, né? Já é depois de algumas centenas de milhares de anos, elas são da ordem de 10 a menos 5 na temperatura. Né? E a densidade hoje, dentro de uma galáxia, comparada à densidade média crítica, é de 1 milhão, né? A razão. Então, assim, você tem aí 11 ordens de grandeza para passar, né, nesse período de evolução. E esse é o processo que a gente chama de formação de estruturas. Né? Então, como é que a gente... Será que nossos modelos cosmológicos, as teorias cosmológicas conseguem explicar esse processo? Né? Conseguem prever observáveis desse processo? Conseguem explicar pelo menos parte dele? E aí, assim, é claro que você explicar de primeiros princípios como é que o Everest se formou é impossível. Tá? É impossível. As teorias físicas não são feitas para ter esse nível de precisão. Né? Mesmo explicar os detalhes de estrutura de uma galáxia espiral, digamos, a partir do colapso de uma perturbação infinitesimal linear também é bem difícil, né? É uma área diferente. A formação e evolução de galáxias é uma área diferente da astrofísica, né? Não é cosmologia mais. Tá? A cosmologia pode até dar condições iniciais para esse processo, mas, enfim, aí é outra história. Então, o que a gente vai focar é o seguinte: a gente consegue explicar, se a gente olhar só como as pequenas perturbações vão crescendo e olhar regimes em que, né, de grande escala, em que, embora você tenha formado picos, né, de densidade muito intensos, né, as galáxias, aglomerados, se você olhar ainda nos regimes em que você está fazendo médias espaciais e as flutuações ainda são um pouco pequenas, né? O universo, ainda hoje, em escalas suficientemente grandes, ele é aproximadamente homogêneo isotrópico, né? Então, a gente consegue olhar escalas em que, fazendo médias, nessas escalas você ainda consegue fazer um tratamento perturbativo do crescimento de estruturas, né? Será que a gente consegue, com esse tratamento, inferir propriedades físicas dessa distribuição e fazer previsões sobre o que a gente vai observar, medir propriedades do modelo, medir propriedades do universo a partir disso? E a resposta é sim, a gente consegue. Tá? A gente consegue. E um tratamento completo, ele envolve o estudo de perturbações lineares das equações de Einstein. Tá? E é um tema bem complexo. Então, se pegar um livro de cosmologia, por exemplo, do Dodelson, que é um dos livros padrão de um curso de mestrado, digamos, em cosmologia, de um curso de pós-graduação em cosmologia, uma parte enorme do livro ele passa justamente desenvolvendo o tratamento de perturbações no contexto da universidade geral. Tá? É um tema extremamente amplo e é impossível fazer justiça a esse tema no curso de introdução ao modelo cosmológico padrão. Você precisa dar uma semana só de crescimento de estruturas. Né? Porém, em uma boa parte dos regimes relevantes, o tratamento newtoniano ele é acurado o suficiente. E, isso é uma física muito rica. Isso é física de equações de fluido hidrodinâmicas na presença de um campo gravitacional. Então, isso é tipo Landau-Lifshitz, isso é de um curso de hidrodinâmica de ciclo profissional. Né? Isso aí no regime linear, isso é acústica, na verdade. Né? Se você abrir um livro de acústica de um curso de engenharia, o tratamento mais simples ali vai ser muito parecido com o tratamento mais simples de perturbações cosmológicas, que é o que a gente vai ver hoje. Tá? Então, o resto dessa aula, e talvez uma parte da aula que vem, se eu não conseguir terminar, é essencialmente você pegar o que um curso de acústica faria, tá? Então, tratamento de perturbações lineares no fluido ideal, e adaptar isso para o caso em que você tem não só a interação gravitacional, mas também o universo de expansão.
que aí sim é um caso particular cosmológico. Então, você tem que incluir o fato de que você tem um universo de expansão na solução dessas perturbações. Tá? Mas o modelo mental que vocês têm que ter aqui é de digamos assim, uma enorme sala. Tá? Vamos pensar, digamos, um estádio, tá? Grande, fechado, digamos assim, tá? Com ar, e digamos que em diversos pontos do ar espalhados assim, meio esotéricos que eu estou fazendo, né? Você coloque sei lá, pequenas vibrações, entendeu? Vibrações sísmicas iniciais ali, tá? Então você faça vibrar o ar. E aí essas pequenas vibrações elas vão propagar, né? São ondas longitudinais que vão propagar. Se você tiver só uma vibração no meio, ele propaga radialmente, né? Mas se você tiver origens vibracionais espalhadas meio que, né, aleatoriamente nessa cavidade inteira, você vai ter essas ondas se propagando, né? E se elas são pequenas, lineares, passando umas através das outras, sem necessariamente interagir, né? E, no fundo, é isso que está acontecendo no universo primordial. Tá? Você tem a inflação te dando pequenas perturbações primordiais iniciais, e aí isso a gente só vai falar na aula que vem de onde elas vêm, tá? Se falar, pelo menos qualitativamente, vamos falar. E aí, a partir do momento que começou, você tem essas ondas propagando. Tá? Então, essas perturbações elas são essencialmente soluções de ondas acústicas, tá? no universo primordial. E depois, por causa do colapso gravitacional, essas perturbações vão crescendo. Tá? Então, esse resto da aula de hoje, ele é meio que uma interface, é você pegar a mecânica dos fluidos e ir incrementando a mecânica dos fluidos, tá? Então, a gente vai construir progressivamente soluções mais e mais complexas, e cada passo, o objetivo de cada passo é discutir algum aspecto físico da solução. Tá? Então, a primeira passada, a gente vai falar só de mecânica dos fluidos, de um fluido que pode ser não relativístico ou relativístico, sem gravidade. Uma vez que a gente tem entendido rapidamente como isso se trata num regime de perturbações lineares, a gente volta e faz isso com gravidade. Tá, e a gravidade vai introduzir uma física nova, importante, que tem a ver com a velocidade do som desse fluido e a relação entre a velocidade do som e a intensidade da força gravitacional. Tá? E aí, uma vez que a gente tem entendido isso, a gente volta e aí coloca isso no universo de expansão, que vai dar um efeito a mais de como isso evolui nas coordenadas físicas, né? Que agora não são mais famosas. Você tem um Hubble Flow aí também ocorrendo. Né? E você também tem as diferentes eras do universo que a gente discutiu, né? Você tem condições de contorno, entre aspas, do universo homogêneo isotrópico, influenciando o que está acontecendo dentro do universo também. Tá? Então, as variáveis que importam são a densidade, né, de energia ou de número de partículas, né? Então, a densidade de massa, se você tem um fluido com um único tipo de partícula de massa m, né, essa densidade vai ser ρ, vai ser mn S quadrado. Você vai ter a pressão e você vai ter velocidade, tá? Dentro desse fluido. No caso de um fluido homogêneo isotrópico, do universo homogêneo isotrópico, você só tem a densidade e a pressão. Você tem a velocidade, né? Porque a velocidade ela quebra isotropia, né? Ou homogeneidade, uma das duas. Ela vai te dar direções. Então, as velocidades elas têm que ser perturbativas, né? Fora do Hubble Flow. Você tem o Hubble Flow e você tem a perturbação. Então, tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta dessa parte preliminar ou posso já entrar nas coisas? Tá. Então, assim, isso aqui, o início disso não é a cosmologia, tá? Se vocês abrirem o capítulo 1 do Landau Lifshitz, ou se vocês abrirem qualquer capítulo de livro introdutório de mecânica dos fluidos, acho que até o Moisés, de Física 2, tem isso,
Se você fizer conservação de energia e F igual a MA de um negócio contínuo, você chega nessas duas equações, a equação de continuidade e a equação de Euler. A equação de continuidade é a versão diferencial, se você fizer uma integral daqueles de estilo lei de Gauss, né? Se você fizer em termos pro fluido, né, da massa e do fluxo de massa, né, entrando e saindo de uma região, você obtém a equação de continuidade. A equação de Euler você relaciona a pressão, então se você tem forças externas, né, você tem a própria pressão, a velocidade do fluido, e ela tem que estar relacionada com uma força externa, com uma pressão. Então, F igual a MA, né, generalizado por causa do fluido contínuo. E aí você tem a equação de estado do seu fluido, do seu gás, né, como é que a pressão se relaciona com a densidade, talvez com a temperatura, né. No caso do gás ideal, você tem o PV igual a NKBT, né, NRT, se fosse o N maiúsculo, e aquela relação padrãozão, assim, tá? Aí, o que você faz, isso é uma técnica padrão, tá, de acústica, isso não é só cosmologia, é uma técnica padrão de análise de mecânica dos fluidos de perturbações pequenas, é você perturbar as soluções em torno de uma solução inicial. Você faz uma hierarquia, perturbação de ordem 0, de ordem 1, perturbação de ordem 1, de ordem 2, solução de ordem 0. Então, essas equações, a solução mais simples delas é de um fluido estático com densidade e pressão constante. Então, não tem nada acontecendo. Tá? E aí, o que você faz é que você perturba linearmente em torno dessa solução. Você escreve ali no fundo à esquerda, né, a solução de ordem 0 mais uma perturbação de ordem 1 que você supõe pequena. Né? Isso você tem toda uma teoria bem mais rigorosa de teoria de equações diferenciais parciais, então você tem teoria de perturbações, você vai ter cursos até de mestrado ou de ciclo profissional da matemática, né, que incluem essas análises. A gente aqui, para nós físicos, basta interpretar que tudo que tem um deltazinho é uma função arbitrária, mas que você supõe que ela é muito pequena, muito menor com relação à solução homogênea, e que você pode resolver no sistema ordem a ordem. Né? Você expande, você iguala o sistema de ordem 0, usa a solução de ordem 0 para simplificar, sobrou a solução de ordem 1, etc, etc. Tá? Essas contas vocês podem olhar com mais detalhes no Tong. Tá? Ele faz essas equações aqui que eu copiei, inclusive, do Tong. Aí ele explica bem, ele vai com calma. Aqui a gente vai passar um pouquinho rápido. Tá? O que importa é que se você pega o ponto-chave, tá? É o seguinte, você faz perturbações lineares e você perturba a equação de Euler e a equação de continuidade de um fluido ideal. Tá? Essas perturbações lineares, elas vão obedecer à equação da onda. Tá? A equação azul ali à direita. Tá? Elas vão obedecer à equação da onda, que eu acho que todos vocês já devem ter visto, com uma velocidade do som. A velocidade do som, que aí vai estar ligada à equação de estado do fluido, a pressão do fluido ideal, né? Ali em cima da flecha. Não importa muito qual vai ser a forma exata da velocidade do som, tá? Mas importa ali que é uma equação de onda. Estou indo bem devagar. Ficou claro esse ponto antes de eu falar o resto do slide? Tá. A solução... Não, Bruno, desculpa, Oi. só uma observação, porque, na verdade, essa equação, a equação de onda, apesar de estar ali para delta N, mas se você pode escrever essa mesma equação de onda para todas as outras, para pressão, para todas as outras quantidades também, você vai tirar uma equação de onda para todas elas, não necessariamente para uma quantidade só, mas você tira para todas as variáveis, você sempre vai ter uma equação de onda similar também. Aham. Tá. A gente aqui, no caso, a gente está preocupado com a densidade, porque é ela que a gente vai medir, né? Aqui em cosmologia é ela que a gente vai medir. É verdade. Beleza. Então,
A solução dessa equação, é uma solução em notação complexa ali, que vai ter uma frequência, um número de onda, tá? A velocidade do som, ela vai relacionar ali a frequência com o módulo do número de onda, tá? E aí, se o seu fluido for não relativístico, essa velocidade do som vai ser muito menor do que a velocidade da luz. E se o seu fluido for relativístico, ela vai ser da ordem da velocidade da luz, vai ser 1/3 da velocidade da luz. Aí esse 1/3 ele aparece devido à equação de estado da radiação, que diz que a pressão é igual a ρ sobre 3. Né? Então é o mesmo sobre 3 que aparece aí. Tá? Então, o ponto-chave dessa primeira passada mais simples é perturbações pequenas num fluido ideal se propagam essas perturbações de densidade como ondas, né? O fluido. Agora, o que acontece quando a gente inclui a gravidade? Quando a gente inclui a gravidade, a gente tem um negócio importantíssimo que chama estabilidade de Jeans. Tá? Então, agora o nosso sistema vai mudar. A equação de Euler ali, ela agora tem ali no lado direito um termo novo, que é uma força gravitacional ali, né? Uma pressão gravitacional. Então, na hora que você faz o F igual a MA ali, você não tem mais só a pressão do fluido, você tem uma pressão a mais. Tá? Então, não tem só a pressão termodinâmica, você tem a pressão gravitacional. E você tem que saber qual é a forma do potencial gravitacional no espaço inteiro. Né? Não é que você botou uma massa e está atraindo o fluido todo. Né? Não é que você está com uma caixinha com um gás ali, né, quente, e que você botou isso em cima da Terra e tem um gradiente ali da Terra. Né? Não é isso. Você tem um fluido inteiro permeando o espaço todo e um potencial gravitacional ali, né, que é devido ao próprio fluido também, né? Então, você tem que resolver, isso aí é acoplado, você tem que incluir isso no seu sistema, né? E aí é aí que entra a equação de Poisson, newtoniana, né? Que o laplaciano desse potencial, ele vai ser proporcional à densidade ali, né? Uma massa vezes o número, a densidade de partículas do seu fluido, né? Do seu fluido. Tá? Aí tem uma pegadinha, isso aqui é uma tecnicalidade, mas tem um nome, James Swindle, que se você for tentar resolver esse sistema, uma solução que tenha gradiente potencial nulo não é uma solução. Tá? Então, a solução de ordem zero ela é meio estranha. Mas o que o Jeans fez é que ele meio que fingiu que funcionava, tocou em frente, a solução linear da física que importa, e aí depois, no caso do universo, você vê que quando você inclui a expansão, a solução homogênea funciona direitinho, não dá problema. Ela, inclusive, recupera as soluções da equação de Friedman, que a gente viu lá na aula passada, tá na aula retrasada. Então, assim, a gente meio que finge que não está acontecendo nada de errado com a solução de ordem zero e se concentra nas soluções perturbativas. Tá? A conta é a mesma, que é do outro caso, só que agora tem esse termo de gravitação a mais e a equação de Poisson ali. Tá? Então, você chega de novo numa equação de onda, mas essa equação de onda agora, ela tem aquele termo a mais ali que veio do termo de Poisson. Né, e que vai depender da densidade média. Tá? Aquele terceiro termo ali dentro dos parênteses. Tá? Então, isso modifica como a onda se propaga. Tá? E aí, esse aqui é o primeiro slide que está meio mais esculhambado. Tá? Tá em inglês, mas essencialmente é o slide da solução. Tá? Então, você, de novo, consegue resolver com uma forma de exponencial complexa, tá? A densidade. Só que agora você tem um negócio maroto acontecendo. Tá? Que é que a frequência ao quadrado, essa frequência ao quadrado agora, ela não está só diretamente relacionada ao módulo do número de onda. Né? Ela está relacionada ali, a diferença entre esse número de onda e um número de onda, né, efetivo, digamos assim, que está ligado ao potencial gravitacional, ali, o 4πg e a densidade média do fluido. Tá?
Então, isso é uma relação de dispersão. E ali ainda está definido à mão esse número de onda de jeans, que que é a raiz de 4πg, a densidade, sobre a velocidade do som ao quadrado. Tá? E aí, isso é super importante. Tá? Por quê? É isso aqui que está, na verdade, está de novo aqui no mesmo slide. Por que isso é importante? Se o... Tá, não importa. Vou ficar nesse slide aqui mesmo. Tá? E eu vou falar o que está escrito ali. Aquilo ali é um quadrado, certo? O ômega ao quadrado. Se olhar a equação do meio. Só que esse quadrado agora ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Se o K2 menos KJ2 for positivo, tá? o ômega quadrado é positivo, a raiz dele, o ômega, é real, né? E a solução do ΔN ali em cima é uma solução oscilatória, é uma onda, uma composição de senos e cossenos, né? Por outro lado, se o K2 menos KJ ao quadrado, né, for negativo, o ômega 2 é negativo, e na hora que você tira a raiz quadrada, o ômega, isso vai ser um número, o ômega vai ser complexo. Tá? O ômega vai ser complexo. E na hora que o ômega é complexo, aquela exponencial ali complexa do número complexo, ela vira uma exponencial real. E aí a densidade não é mais uma onda que oscila. Né? A densidade ela cresce exponencialmente com o tempo. Isso intuitivamente faz todo sentido, né? Porque você tem gravidade atraindo as coisas junto. Então é aí que você vê que entra o colapso gravitacional na sua dinâmica. Você agora não tem só mais um fluido com ondas se propagando para tudo que é lado. Você também pode ter escalas, regimes em que a interação gravitacional ela vai fazer a sua matéria se concentrar, né? Colapsar. A sua densidade colapsar. E a escala característica, que vai ser essa escala de Jeans, né, ela vai depender da velocidade de som no fluido, então ela vai depender das propriedades termodinâmicas do fluido, e vai depender da densidade do fluido, né, e da intensidade da interação gravitacional. Tá? Então, o que ele discute aqui nesse último parágrafo é que para comprimentos de onda pequenos, tá? Então escalas pequenas, tá? Ou que são os Ks grandes, o K maior que o KJ, corresponde a escalas físicas pequenas, tá? Essas soluções elas oscilam como antes, tá? E faz sentido, porque o termo em K ali normal, o termo não gravitacional, ele tem a ver com a pressão termodinâmica, né, do fluido. Então, em escalas pequenas, você tem a gravidade tentando juntar as coisas e o fluido termodinâmico empurrando para fora. Então, tenta entrar, sair, fica essa briga, né? Fica essa oscilação em que a gravidade não ganha, né? A força, a pressão termodinâmica do fluido ali nas escalas pequenas mantém ondas ali sendo geradas e propagando, ondas de densidade, né, no fluido. Porém, quando você está em escalas grandes, ou seja, Ks pequenos, tá? A velocidade do som ela não tem tempo de se propagar para reagir tão rápido à velocidade da interação gravitacional. A interação gravitacional, a velocidade dela é a velocidade da luz, né? Então, as coisas começam a colapsar e a pressão não aumenta rápido o suficiente para reagir a esse colapso, né? Então, a gravidade consegue fazer a densidade, a estrutura do fluido ir aumentando, né, aos pouquinhos e colapsando, tá? Sem que a pressão consiga reagir rápido o suficiente. Tá? E esse processo ele se chama de instabilidade de Jeans, é o que está aqui em itálico abaixo da equação. Tá? E essa escala de Jeans ela é 2π sobre o comprimento de onda, tá? Ele é dado ali pela equação, ele depende diretamente ali da velocidade do som nesse fluido. Tá?
Então, aqui está uma discussão do que eu acabei de falar. Tá? Isso vem do Tong, vocês podem olhar lá no Tong. Eu infelizmente, não estou produzir esse slide, mas a ideia é essa: é você uma briga entre a gravidade e a pressão do fluido, né? Para decidir se a densidade se aumenta ou não, se você tem só ondas se propagando e nada nunca se concentra. Né? Isso essa dinâmica, essa briga é fundamental para entender toda a formação de estruturas cosmológicas no universo primordial. Depois que os fótons desacoplam e que você tem principalmente matéria escura, aí o colapso gravitacional vai ganhando, né? O colapso gravitacional ganha e a pressão termodinâmica não segura. Mas no universo primordial, em que você ainda está no regime linear e você ainda está muito quente, você tem os fótons acoplados, essa briga é essencialmente ela que vai determinar a forma das anisotropias da radiação cósmica de fundo, por exemplo. Né? Bom, tem muitas outras coisas acontecendo na radiação cósmica de fundo, mas a ideia básica é essa, nessas oscilações, essas ondas de som se propagando e a gravidade brigando contra elas. Tá? Tudo bem até aqui? Esse ponto é super importante, essa questão do comprimento de jeans, da estabilidade de jeans, da relação física disso com a velocidade do som e da pressão termodinâmica. Tá? Ficou claro para todo mundo? Eu consegui falar qualitativamente, claramente o que está acontecendo? A Juliane disse que sim. Alguém respondeu que sim. Tá, beleza. Tá bom. Tá todo mundo vivo aí ainda? Quem tá vivo aí ainda pode responder sim no chat? Eu não vou poder ver, mas o Rafael pode ver. Ah, Flávio disse que sim. O João disse que sim. O Lucas sim. Pedro sim. Beleza. Tudo bem. Tá ótimo. Tá. Então, por isso que eu Arthur, falei. Mila, todo mundo está dizendo que sim. Tá, legal, que ótimo. Então, por isso que eu falei. Primeiro, eu falei sem gravidade para a gente entender que as perturbações se propagam como onda. Tá? Agora, eu falei com gravidade para a gente entender essa ideia física do comprimento de jeans e da briga entre a pressão termodinâmica e o colapso gravitacional. Tá? Agora a gente vai botar o universo para valer agora. Vamos entrar, então, vamos sair de um espaço plano e agora a gente tem que falar com gravidade um espaço plano em expansão. Tá? Vamos ignorar a curvatura, tá? Vamos fazer no espaço plano. É um caso particular e que está apropriado para o que a gente entende, que a gente acha que entende do nosso universo. Né? Embora a gente esteja fazendo cosmologia agora no universo em expansão, essa parte do curso a gente ainda vai usar física newtoniana. Tá? A mudança principal que ocorre é que a gente vai definir as derivadas em distâncias físicas. Né? Elas estão em distâncias físicas, tá? Porque a física ocorre nessas escalas, mas no universo da métrica e nas coisas que a gente calcula, as coordenadas elas são comóveis, né? Então você vai ter e o Tong ele faz a escolha infeliz aí que ele chama de comóvel o x e de física o r, mas nas coordenadas de Friedman a gente chamou o r de comóvel, né? Então infelizmente tem essa inversão aí, tá? Então, enfim, mantenham isso em mente, tá? Mas pelo contexto está claro. A gente não vai necessariamente abrir as contas todas. Um exercício é abrir essas contas, fazer as etapas, tá? É um exercício legal de mecânica dos fluidos. Ele não é conceitualmente difícil, é um exercício tratar as equações, é um exercício legal. Tá? Então, o que você tem que fazer é que você tem que traduzir, passar para as coordenadas comóveis. E na hora que você passa para as coordenadas comóveis, em particular, a velocidade agora, U, essa terceira equação do lado esquerdo, ela vai ter dois termos. Né? Ela vai ter, que nem eu falei na aula 2, né? Você vai ter agora uma velocidade do Hubble Flow e uma velocidade peculiar. Né? Então, aí que entra aquele Hubble Flow. Você repara que tudo que eu falei aí ao longo da semana eu estou usando. Né? Então, assim, cada coisinha que eu fui falando, eu fui falando por uma razão, né? Que eu ia precisar usar mais lá na frente. Tá? Então, aqui eu estou usando... Opa! Aqui eu estou usando aquela ideia do que você tem a decomposição entre Hubble Flow e velocidade peculiar, né? E o que a gente vai ter que fazer agora é que a gente tem que incluir isso nas derivadas também, né? Então você vai ter que fazer a propagação ali da derivada
temporal, né, parcial temporal, a mudança ali do gradiente, né? E aí você tem que essa derivada agora, ela vai ter um termo de Hubble ali multiplicando, né? Aquele H ali na equação direita ali embaixo, tá? Na hora que você faz a transformação da derivada temporal no espaço físico para a derivada temporal nas coordenadas comóveis. Tá? E aí o que a gente vai fazer agora é aplicar isso nas equações que a gente já tinha. Tá? Aquelas 4 equações ali do caso anterior, a gente só vai modificar uma por uma. Tá? Sem entrar muito em detalhes, vamos uma por uma. Continuidade. Tá? Aí já tem um negócio legal. Se você pega a continuidade ordem 0 e supõe adicionalmente que não tem velocidade peculiar, você cai de volta numa equação que é equivalente àquela equação de continuidade, a equação de densidade, né? Rho ponto mais 3H Rho igual a 0. Tá? E aí você, no caso de uma densidade que não seja, que seja de matéria não relativística, né, a densidade vai evoluir com 1 sobre A3. Foi exatamente a solução que a gente obteve. Então, pô, lindo, maravilha. A ordem 0 disso aí dá fisicamente consistente com o nosso tratamento relativístico do universo homogêneo isotrópico. Tá? Então, maravilha. Agora vamos fazer o que a gente fez, nos casos perturbar. Tá? E aí, na hora que a gente perturbar, a gente vai definir essa quantidade que é super importante, tá? Que é esse contraste de densidade. Tá? Você expande linearmente a densidade e você divide pela densidade média. Tá? Então, esse delta, você pode fazer dividindo pela massa individual das partículas, você pode fazer delta Rho sobre Rho. Né? Esse delta Rho sobre Rho é talvez a quantidade mais fundamental na cosmologia, né? na teoria do crescimento de estrutura. Então, a gente aplica na equação de continuidade essa perturbação. Usa a equação homogênea para cancelar o n-bar, para tratar o n-bar. Despreza os termos de ordem não linear, então os termos que têm 2 perturbações, porque se a perturbação é muito pequena, termos de ordem 2 caem fora. Né? Você faz a continha, tá? Essa parte da conta é relativamente simples, e você cai na equação de continuidade perturbada linear. Tá? Então, isso a gente ainda está em mecânica dos fluidos, tá? Mas no universo em expansão. E você vê aí que o universo, agora, ele inclui aí o fator de escala na relação entre a derivada da densidade, do contraste de densidade, a densidade relativa, tá? E a divergência da velocidade peculiar. Tá? Isso faz sentido físico. Né? Faz sentido físico. Se você tem velocidade saindo ou entrando de uma região, você tem a densidade naquela região aumentando ou diminuindo. Né? É a mesma física de uma lei de Gauss, a mesma física de uma mecânica dos fluidos, só que agora você colocou isso num espaço-tempo em expansão. Tá? A mesma lógica dá para seguir para a equação de Euler e para a equação de Poisson. E aí a conta já é mais complicada. Tá? O resultado em si não importa tanto. Tá? Os passos. Tá? O que importa é que, em primeiro lugar, a solução homogênea ela dá uma das equações de Friedman, a equação de aceleração de Friedman, na hora que você combina a Poisson com a equação de Euler. Então, isso é super legal também, porque isso está falando, meio que dando uma intuição, aquela segunda equação de Friedman, aquela que a gente não usa muito, né? Ela é meio como se fosse um F igual a MA, né? Você consegue deduzir ela newtonianamente da ordem 0 de fluidos, né? Você trata o universo com mecânica dos fluidos no universo de expansão e com gravidade. Né? Então, isso é bem legal. Você vê, né, as equações aparecendo e aí num contexto que a gente tem muita intuição, né? A gente consegue ver mecânica dos fluidos na nossa cabeça, né? Melhor do que muitas coisas mais abstratas. Se eu for fazer essa conta em teoria de perturbações relativísticas, isso dá páginas e páginas e páginas e páginas de contas complicadíssimas do tensor de Einstein perturbado, do tensor de energia perturbado,
e combina aquela porcaria toda para só no final aparecer não sei o que, tem umas ambiguidades de coordenadas não físicas, negócio de calibre, é uma coisa complicadérrima e que obscurece a física. Tá? E para soluções de crescimento de matéria no universo, para a gente entender o espectro de potência de matéria, não precisa disso tudo. Você faz mecânica dos fluidos a lá Landau-Lifshitz, a lá hidrodinâmica clássica, e as coisas já aparecem. Né? Então apareceu aí a equação de Friedmann, apareceu ali a equação de continuidade. Tá? Então isso aqui é ordem zero. Tá? E aí a gente perturba. Mesma ideia de perturbar. Tá? Não vou falar que é uma conta trivial. Tá? Também não vou entrar nos detalhes. Tá? Você perturba a pressão, perturba potencial gravitacional, perturba a velocidade, vai resolvendo. Tá? Tem a Poisson perturbada linear, tem a Euler perturbada linear, tem o delta phi ali de um lado, o delta phi quadrado, né, o laplaciano, o divergente, o gradiente do delta phi de um lado, o laplaciano do delta phi do outro. Você vai querer tirar o divergente da equação de Euler perturbada e usar a Poisson perturbada para substituir, tá? Usar a equação de continuidade para substituir uns termos, mexe ali, mexe aqui, blá, 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 tá? Inclusive, conta mais, conta. Conta. Mas é tudo assim, né? Nada muito misterioso. É isso. Tira a divergência de uma, impluga na outra, joga fora os termos que não são lineares, lá. E aí chega no final dessa equação aqui embaixo, tá? Então, espero não ter assustado você demais. O que importa aqui é que agora a gente tem uma equação de segunda ordem, tá? Para a evolução dessa densidade. E ela é a mesma equação que acho que a gente resolveu no outro caso. No outro caso, a gente não dividiu pela densidade média, né? A gente deixou só no ΔN, ou Δρ. Aqui a gente dividiu pela média, então Δρ sobre ρ, tá? Mas ainda é a mesma. E tem duas coisas que acontecem aqui, tá? Uma delas é que, bom, já tinha ali no segundo caso o número de Jeans, né? Ali no termo de força, ali no termo proporcional a delta, né? Mas o que tem de novo aqui tem um termo a mais, que é uma fricção. E essa é uma fricção cosmológica, tá? A fricção de Hubble. Tá? Qual é a interpretação física dessa fricção? É a seguinte: se você está aqui no universo parado ali, você vai ter as densidades querendo crescer, você vai ter as densidades oscilando, as ondas, né? E você vai ter o colapso gravitacional querendo fazer essas coisas crescerem também, né? E aí tem aquela briga ali do Jeans, né? Dependendo da escala, nas escalas pequenas você vai estar mais flutuando com som, nas escalas maiores você vai estar tendo colapso das coisas, né? Só que o universo está expandindo, então o universo está, de certa forma, querendo diluir as coisas, né? Então, esse termo de fricção, no fundo, é porque como o universo está expandindo, você vai ter que as perturbações, em princípio, ele vai estar querendo diluir as perturbações, né? Então é bem intuitivo por que isso é uma fricção, né? Isso é uma fricção porque isso vai ter tendência a atenuar as flutuações de som, atenuar o colapso gravitacional, né? Se o universo estivesse expandindo rápido o suficiente, ele mata tudo, né? E, inclusive, dependendo da era do universo, então vai ter era de radiação, era de matéria e era de aceleração, né? Na era de aceleração, o raio de Hubble, a função de Hubble, está crescendo muito mais rápido. E ele faz exatamente isso, ele mata o crescimento de estruturas. Então, a gente vai ver mais para o fim aí da aula, mais para frente, justamente que essa ideia de que o universo vai esfriando e morrendo, né, se ele for expandindo acelerado, e que a gente vai tendo um Big Chill, ele se manifesta também nas equações de perturbações lineares, né? Essas perturbações estão crescendo enquanto o universo está expandindo relativamente devagar, mas na hora que o universo começar a expandir cada vez mais rápido e acelerar, essas perturbações começam a conseguir crescer e elas começam a diluir também, e aí quando a gente vê, acabou.
esfriou tudo, entendeu? Diluiu tudo, morte térmica do universo. Mesmo a parte não homogênea isotrópica. A gravidade não consegue brigar contra uma expansão acelerada. Então, tudo bem? Ficou claro essa física aqui? Essa é a física que a gente vai tratar aqui para o resto da aula. A gente aqui chegou na física inteira do crescimento de perturbações dentro do universo. E aí o que vai acontecer agora é que a gente vai estudar os casos particulares dependendo da era do universo e das escalas. Você tem dúvidas? Bom, se ninguém está com dúvida, enquanto eu espero que vocês tenham dúvida, eu já jogo mais uma coisa, que é, como essa é uma equação linear, fica mais fácil você fazer uma transformada de Fourier, tá? E resolver, em vez de resolver para o delta de x e t, resolver para um delta de k e t, tá? Que é a transformada de Fourier do delta x. Como são é uma equação linear, os modos k não se acoplam, né? E aí aquela derivada espacial ali, aquele laplaciano, ele vira um k quadrado, né? Então, isso aí vira uma equação ordinária. Com a sutileza de que o número de onda ali, o módulo do número de onda, ele é comóvel, né? E aí, quando ele é dividido por A2, ele é um número de onda físico. Então, o que a gente mede é o número de onda físico. Mas os modos são modos comóveis. Tá? Tem essa nuance. Então, beleza. De novo, todo mundo vivo aí ainda? Sim, no chat, todo mundo vivo? Sim, o pessoal está dizendo que sim, Bruno. Beleza. Beleza. Tá, então, a questão agora é encontrar soluções para o crescimento dessas perturbações segundo a evolução do universo. Tá? E aí, de novo, a gente vai tem dois fatores físicos que afetam a forma das soluções. Tá? Um a gente já falou. Qual é o comprimento do modo estudado? Então, se ele está abaixo ou acima da escala de Jeans, e aí você vai ter modos curtos ou modos longos. Se eles estão, né, os modos curtos, você vai ter uma equação de oscilação, mas amortecida, então são ondas que vão se tornar com a expansão. E os modos longos são modos que colapsam gravitacionalmente devido à instabilidade de Jeans. Né? Mas aí tem um fator adicional, que esse modo, o modo que você escolhe, ele depende do fator de escala, né? Então, vocês notem que assim, o modo comóvel e o modo físico não é exatamente a mesma coisa, né? Um dado modo comóvel, o tamanho dele evolui fisicamente, tá? Com a expansão do universo. Tá? Ele vai stretching, né? Ele vai alargando assim, o comprimento de onda, né? O número de onda vai diminuindo. E aí, o outro ponto é que a fricção ali, né, do termo de fricção, ele vai depender da expansão do universo. E aí, como é que é o comportamento da solução dependendo do comportamento da expansão do universo, né? São os dois fatores físicos que vão entrar aí na história. Esses são os modos longos que vão dar o crescimento de colapso gravitacional. E aí tem uma escala adicional, tem um problema adicional, uma questão adicional que vai influenciar como é que os modos se comportam, tá? É que esses modos longos, que são os modos que vão colapsar, eles não têm só a escala de Jeans característica. Tá? No caso, eles vão ter uma escala característica a mais. Tá? A escala de Jeans
é aquela ali que a gente já falou, que determina a partir de quando, a partir de que modo, né, esses modos vão crescer, né? Determina o que são os modos longos. Só que, se o modo for longo demais, for grande demais, ele vai ser maior do que o horizonte causal do universo. Né? Então, você está olhando para distâncias que estão mais longe do que a luz consegue influenciar, transmitir informação, né? A gravidade consegue transmitir informação ali naquela época do universo, né? Então, esses modos eles não têm como estar em contato causal. Né? A gente consegue ter estrutura acima da escala do universo, a gente vai falar disso um pouco mais em detalhe na aula que vem, por causa da inflação. Né? E a inflação ela é importante. Uma das razões da inflação ser importante é justamente de conectar causalmente regiões que numa cosmologia padrão não estariam conectadas causalmente, mas a gente olha no céu e vê que estão. E aí, esse crescimento de perturbações de matérias ele vai depender. Tá, a gente está olhando perturbações de matéria. Ele vai depender da fase do universo que a gente está. Na fase de radiação, é mais complicado, porque a equação para os modos longos, a equação do modo de matéria, não pode, ela não depende só da densidade de matéria. A densidade de radiação, ela também é importante, a densidade de flutuação de radiação também é importante, então você tem que dar uma leve modificada na equação para incluir um termo de radiação ali no terceiro termo, tá? Você tem que incluir ali um delta M, mas também um delta R, tá? A razão pela qual você não precisa incluir depois é que você tem ali a componente, né, no último termo da equação de cima, você tem aquele rho barra, né, multiplicando a densidade. E, no caso, conforme o universo vai evoluindo, a densidade de radiação vai caindo tanto, que você não pode desprezar, você não precisa considerar mais. Então, isso desacopla as perturbações de radiação das perturbações de matéria. Tá? Sem entrar em muitos detalhes, os modos que são menores que o horizonte, tá? A gente consegue reduzir essa equação da evolução de matéria para essa forma aí. Tem duas coisas que aconteceram nessa forma. Uma são as hipóteses sobre o crescimento das perturbações, né, de radiação, que mata termos aí na história, e a outra é a gente substituir o H pela forma com que ele evolui, né, na era do universo que a gente está. Então, se vocês lembrarem, a solução do fator de escala na era de radiação, ele vai com T a raiz de T, né? Ele vai com raiz de T. Então, o H ele vai com 1 sobre 2T. E aí você tem essa equação que acaba virando uma equação de primeira ordem, tá, com esse termo 1 sobre T, e a solução dessa equação é que o modo de matéria subhorizonte ele vai crescer com o log do fator de escala. Tá? Então, ele é um crescimento logarítmico. Tá? Então, olha aí fisicamente. Tá? Essa discussão ela foi meio técnica. Tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: os modos de matéria na era de radiação eles crescem muito mais devagar do que um modo num espaço estático, que era aquela outra solução. No espaço estático, a gente viu que a solução da equação era um crescimento exponencial, né? Um colapso gravitacional exponencial. Aqui, ele não é nem lei de potência, né? Ele é logarítmico. Então, na fase de radiação, as perturbações de matéria crescem muito devagar. Isso é fisicamente porque você tem ali tudo muito acoplado ainda. E a própria radiação, ali os fótons, né, eles vão brigando contra as perturbações também. A expansão, né, a fricção da expansão, como o universo está expandindo, briga ali também contra. Então, você tem um crescimento muito lento. Tá? Então, na verdade, essa é a informação-chave desse slide. Na época de radiação, as perturbações de matéria crescem com o logaritmo do fator de escala, o logaritmo do tempo, muito lento. Tá? Na verdade, tem duas soluções, a gente ignora a constante. Né? O que importa sempre é a solução que cresce. Na fase de matéria,
Tá? A gente não precisa mais fazer essa diferenciação entre horizonte, superhorizonte, superhorizonte. Superhorizonte, aliás, eu nem falei no caso da radiação, fica para um curso relativístico. Tá? Aqui, a gente vai estar sempre no regime de instabilidade de jeans. Tá? E aí, a equação que a gente tem que resolver, estou passando meio rápido, agora é essa aqui. Tá? Então, vocês veem, é a mesma equação, e aí, em cada regime, isso altera o termo fonte e altera o termo de fricção por conta da equação do fundo cosmológico. Né? Então, aí, no universo dominado por matéria, o fator de escala vai conter 2/3. Então, H muda a forma dele. Né? E você tem a equação dessa outra forma. E você vê agora que o crescimento da estrutura, essa equação aí, que é 3,31, isso aí, né? Como eu falei, está copiado do Tong, o crescimento, ele é um crescimento que vai com um fator de escala A. Ele é um crescimento em lei de potência. Ele é um crescimento que vai com o tempo ao 2/3, que é o mesmo fator que o fator de escala vai. Então, você vê que esse crescimento ele é mais rápido do que na era de radiação, que é logaritmo de A, mas ele ainda não é mais, ele não é exponencial. A fricção de Hubble, e é o que ele está falando aí, transformou o crescimento exponencial, num caso de não de universo de expansão, no crescimento de lei de potência. Então, estou insistindo nesse ponto, que é um ponto fundamental. E aí, eu já falei, no caso de uma constante cosmológica, dá para resolver também usando ideias parecidas, e aí você vê que tem um modo que decai e o modo maior é um modo constante. Então, as perturbações de matéria param de crescer quando você chega no universo dominado por constante cosmológica. Então, é pior ainda do que nos outros casos. Então, para resumir isso tudo, você tem o crescimento de perturbações lineares nesse regime, em que você não está no regime oscilante, você está no regime de colapso. Tá? Aquele termo de jeans ali, porque o seu K está muito maior ali do que o do... perdão, muito menor do que o K do jeans, né? O termo ali some, você fica com essa equação, e aí nas diferentes eras do universo você vai ter ln de t na era de radiação, A de t na era de matéria e constante na era cosmológica. Tá? Então, isso dá para a gente como é que as perturbações cosmológicas crescem nas diferentes eras do universo. Mas aqui eu só olhei nesse regime sub-Hubble, que a gente chama. Então, na aula que vem, tá, eu acho que eu vou parar aqui, eu tenho uns 3 minutinhos, mas eu acho que eu vou parar aqui. A gente vai ver como é que os diferentes modos vão se combinar. A gente olhou aqui, né, a parte temporal da solução nas diferentes eras. A gente vai ver em função de se quando o modo entra no horizonte ou não, e em que época que o modo está maior ou não que o comprimento de jeans, como é que isso tudo se combina para dar uma solução para todos os modos no tempo hoje. E aí a gente, com isso, chega no espectro de potência, vai chegar no espectro de potência estatístico das perturbações, que é o que a gente mede cosmologicamente. Então, talvez só para terminar a aula, nos últimos 2 minutos, eu vou voltar para esses slides, tá? Mas só para deixar claro aonde a gente quer chegar. A gente vai chegar numa solução aqui. Não é muito pedagogicamente útil, talvez. A gente vai chegar numa solução em que a gente vai querer medir essa correlação, se você olhar essa última equação aqui, essa correlação entre crescimento de modos diferentes. E essa correlação
ela vai dar uma figura, vai dar isso aqui. Aí a gente vai entrar nos detalhes. E isso é o que a gente chama de espectro de potência, tá? Em função do modo de onda, do número de onda. Isso a correlação das perturbações, a correlação estatística das perturbações. Tá? E essa correlação vai estar de uma forma muito característica. Quando a gente terminar de resolver para as soluções, a gente vai ver que elas preveem essa forma aqui dessa curva preta que a gente está vendo. E essa forma concorda com os dados, aí tem uma coleção de dados de levantamento diferentes, e essa forma depende dos parâmetros cosmológicos, em particular da densidade de matéria. Então, tendo a forma dessas correlações, a gente determina, tem informação sobre parâmetros cosmológicos. Tá? Então, é aqui que a gente queria chegar hoje na aula 4. Tá? Então, a gente chegou nas soluções como os modos evoluem temporalmente, né? E o problema, o que falta agora, é entender, dependendo da escala desse modo, quanto tempo ele passa em cada um desses regimes, né, e por modo K, e como é que isso se combina para formar um espectro inteiro. Tá? Eu acho que esse finalzinho ficou um pouquinho confuso. A gente começa a aula que vem falando disso. Tá? Então é isso, deu 1h30. Vocês têm dúvidas, pontos para discutir? Perguntas, pessoal? Enquanto o pessoal vai pensando em perguntas, Pedro disse que não. Não, eu gostei muito que você fez uma abordagem, digamos assim, uma abordagem diferente, mais introdutória sobre a questão das perturbações, porque geralmente quando a gente vê perturbações, a gente já vê direto perturbações das equações de Einstein. Né? Então a gente faz a perturbação das equações de Einstein, pega a métrica, coloca a métrica já com o campo gravitacional newtoniano lá, né, já perturbado, aí você joga nas equações e faz um monte de conta. Aqui você fez uma abordagem que eu gostei bastante, que é a abordagem desde o princípio, sem gravitação, o estudo das perturbações para entender como você chega na equação de onda, bem a lá mecânica dos fluidos mesmo, uma coisa bem historicamente até, digamos assim, vista primeiro, né, bem antes dessa questão que a gente hoje já pensa muito na computação de métrica e curvatura, uma coisa mais, digamos assim, menos palatável para o primeiro momento. Então, acho que ficou uma abordagem introdutória muito boa para quem, por exemplo, nunca viu nem relatividade geral, né? Acho que você pode falar que particularmente é uma coisa que eu nunca vi dessa forma, né? Claro, tem livros que abordam assim, como você disse, mas eu já aprendi dessa maneira, assim, fazendo a lá com relatividade geral e a lá Weinberg até. Né? Exatamente, exatamente. Eu também aprendi diretamente metendo já na mão nas equações, fazendo as perturbações lineares das equações de Einstein, do tensor momento-energia, né? E no fundo, se você pega as perturbações relativísticas todas daquele jeito e algumas daquelas equações, nos limites delas dão essas equações, entendeu? Dão esse sistema. Então, cadê aqui o sistema? Essa aqui, Poisson, Euler linear, Poisson linear e continuidade linear, né? O tensor momento-energia, né? Se você pega a derivada covariante do tensor momento-energia, né? E aí você faz a perturbação linear dessa equação, o termo temporal vai te dar, você cai na equação de continuidade, o termo espacial você cai na equação de Euler perturbada, e aquelas equações que tem do G00, do G0, o G0I, o GIJ e tudo mais, né? Os tensores de Einstein, aquelas equações todas perturbadas, são todas uma enorme generalização relativística da equação de Poisson. Ali dentro, a parte mais simples daquilo ali tem a equação de Poisson. Né? Então, o lance que, assim,
Você não precisa disso tudo para tratar perturbações de matéria, isso que é um ponto importante, Sim, entendeu? sim. Você precisa disso tudo se você vai querer tratar modos super-horizontes, se você vai querer tratar inflação, se você vai querer tratar evolução de Boltzmann, da radiação, os negócios acoplados, a coisa toda. Mas para você tratar o crescimento de estrutura puramente de matéria no universo, né, na era de matéria, no os modos muito abaixo do horizonte, você não precisa. E aí isso obscurece a física da coisa, né? E, inclusive, quando você aquelas simulações que a gente vê bonitas, com aquilo tudo ali resolvido newtonianamente, né? Aquelas equações em que tem os filamentos e que tem né, os aglomerados, aquilo tudo vai crescendo e tudo mais, aquilo ali são soluções numéricas de equações newtonianas perturbadas, não são as equações relativísticas. Então, só com as equações... É um problema de N-corpus, né? N-body simulation. Exato. É totalmente newtoniano. Exato. É até uma área de pesquisa quente, atualmente, fazer generalizações relativísticas para as simulações de N-corpus, né? Para levar em conta efeitos que agora sim as observações estão ficando precisas o suficiente para a gente talvez detectar, entendeu? Mas até bem recentemente você faz essencialmente gravitação newtoniana. Aí você bota, né, toda a magneto-hidrodinâmica, você precisa, porque você tem estrelas, galáxias, buracos negros ali com jatos nos centros das galáxias, estrelas explodindo, toda uma física que vai influenciar a formação de estruturas, né, não linear, gás, mas ainda é newtoniano, né, que aí você tem que colocar em cima disso a física bariônica, né, essa magneto-hidrodinâmica. Eu ia começar um projeto com uma aluna para começar a mexer no Gadget, né, no Gadget 2. Só que aí resolveu mudar de área, então aí não prossegui. Mas eu sempre tive vontade de mexer no programa lá do Fokker e ver essas questões das perturbações, colocar matéria escura, né, ver como é esse comportamento da matéria escura nessas simulações. Mas isso um dia eu ainda vou fazer. Talvez a gente possa fazer um dia. A gente senta para conversar sobre isso, para mexer computacionalmente, fazer alguma simulação usando o Gadget, né, que já está no mercado faz muito tempo. Mas é isso, eu não sei se eles já generalizaram para algumas correções relativísticas do setor gravitacional. Eu acho que faz tempo que eu não vejo assim atualizações deles, mas eu acho que eles ainda sempre usam o N-body simulation, é tudo newtoniano ainda. Sim, o Gadget 4, que eu acho que recentemente, eu acho que ainda é. Mas tem muita gente trabalhando em simulações, tentar implementar relatividade. Uma pessoa aqui do Brasil que você deveria conversar é o Guilherme Brando, que está terminando a tese de doutorado dele com o Tovar, com o Felipe Tovar, no CBTF. Ele tá mexendo no Gadget, não? Não, no Gadget não, mas o lance é que você consegue mexer. Tem várias coisas que você pode fazer, né? Você tem regimes de quase N-corpos, né? Então, que são adaptações em que você faz um tratamento de partícula e você não entra nos detalhes hidrodinâmicos todos. Tem os regimes em que você faz diretamente perturbações relativísticas. Eu conheço muito pouco disso, eu estou até para conversar com o Guilherme, tá até para dar para a gente um meio que mini workshop informal para meio que transmitir isso tudo que ele aprendeu, né? A partir disso ele aprendeu trabalhando lá fazendo sanduíche em Portsmouth com o Kazuya Koyama, que é um cara de simulações de N-corpos em gravitação modificada, né? Bastante. O lance do Gadget, a complicação enorme do Gadget é que você vai querer colocar também hidrodinâmica na coisa, né? Pois é. Sim. E muita gente tem essa diferença, né? Muita gente faz a simulação de N-corpos só com a gravitação, né? E dependendo das escalas, você vai se preocupar menos com o feedback bariônico, né? Porque o lance é que na hora que você coloca os bárions e a hidrodinâmica de fluidos bariônicos e radiação, você, fica muito mais lento, fica muito difícil, né? Só as pessoas com os maiores supercomputadores do mundo conseguem rodar simulações cosmológicas rápidas o suficiente, grandes o suficiente, né? É quase como um levantamento, quase como um survey, né? Digamos assim, leva anos, equipe relativamente grande, né? Enquanto que você rodar uma N-corpus gravitacional é mais tranquilo, né? E aí tem muita física que já dá para fazer só com essa parte gravitacional, né?
Você devia, eu te aviso quando a gente conversar, for conversar com o Guilherme, você devia conversar com a gente, se encontrar, assim, se você tem esse interesse. Sim, cara, se você rolar essa questão do workshop aí, não, a gente pode conversar de qualquer forma, mas se rolar workshop, me chama também que eu vou para ver qual é o desenvolvimento da coisa. Na verdade, o Toval outro dia me falou para a gente conversar sobre coisas de pesquisa, mas porque faz muito tempo que eu não vejo o Tovar também, que teve filho agora, né? Então, então acho que ele está meio aéreo assim nesse momento, mas enfim, enfim, vamos conversar assim. Perguntas, pessoal? Perguntas? Eu já pedi desculpas na aula de ontem, né, que já foi meio pesada, e assim, esse curso, né, infelizmente, o modelo padrão da cosmologia é meio isso, né, cada dia é uma pedrada de um lado diferente, né? Pois é. Então, não tem para onde correr, mas o importante é que você, dentro do que você podia fazer, você apresentou uma maneira mais palatável possível. Você não foi na teoria de perturbação, como a gente faz a la Weinberg. Você foi numa forma mais clássica de se fazer isso. Então, mas não, é verdade, não tem para onde correr, mas o importante é que eles saibam onde fazer. Quando você vai estudar a formação de estruturas, é aqui que você tem que ver, é aqui que você vai entender, né? Entender essa questão do horizonte, dos modos serem maiores que o horizonte. Isso aí é o que eles precisam saber, você falou tudo muito bem. E aquela coisa, né, Bruno? Eles sempre, quando vai ter a gravação, eles podem sempre voltar e se eles tiverem dúvidas, eles podem voltar mesmo que eles não estejam com a compreensão agora nesse momento, mas eles sempre podem voltar e perguntar amanhã, né? Esse também é o propósito da gravação, você vê mais uma vez, duas vezes e chegar na aula seguinte e perguntar. Então é isso. Mais alguma coisa para falar, Bruno? O pessoal, se tiver dúvida para escrever, deixa eu até conferir aqui para ver se o pessoal... Não, o pessoal só está agradecendo mesmo, dizendo que a aula foi muito boa, falaram que gostaram da aula, e aparentemente ninguém falou mais nada, né? Mas Bom, então é isso, beleza, pessoal. Obrigado pela. Então é isso, pessoal. Então é isso. Então vamos encerrar por hoje. A gente volta amanhã. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. João, pode encerrar.